Eu tomei conhecimento dessa nota ontem à tarde, já estávamos esperando. A nota foi assinada pela presidência da CNBB. Essa semana houve reunião do Conselho Permanente da CNBB, que é formado pela presidência e pelos bispos de vários dos regionais da CNBB, que regularmente se reúnem. Então, no final dessa reunião, que foi agora de 8 a 10 de março, ontem, dia 10, a CNBB emitiu uma nota assinada pela presidência. O presidente é o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha. Dom Murilo Grieger é o vice-presidente, é o arcebispo de Salvador, na Bahia. E Dom Leonardo, que é bispo auxiliar de Brasília e que é o secretário-geral da CNBB. Eu gostaria de destacar alguns pontos, né, e concordo, já de início eu digo, eu concordo em gênero, em número e em grau com a nota da presidência da CNBB. E digo que essa é a posição minha e deveria ser a posição da Igreja do Seridó, né, que é a posição da Igreja do Brasil. Primeiro, a nota começa nos convidando a pensar na justiça e na paz. Uma citação de São Tiago. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Então, de cara, a gente já percebe que há uma preocupação nossa da CNBB para não criar um clima de acirramento. Depois a nota ela faz uma menção ao Papa Francisco, naquele documento Evangelho Gaudium, número 183, dizendo que ninguém pode exigir de nós, ou seja, da Igreja, que releguemos a religião a uma intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional. Então, a religião ela tem um direito a dar uma palavra. Ontem mesmo, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil emitiu uma nota sobre o momento da crise. Depois, no segundo parágrafo, a nota vai emitindo as preocupações. Diz que vivemos uma crise política, econômica e institucional. E vê como pano de fundo dessa crise a ausência de referenciais éticos e morais que são pilares para a vida e a organização de toda a sociedade. E aí a Igreja já vai dando pistas daquilo que a gente pensa de caminhos para a solução. Diz, a busca de respostas pede discernimento com serenidade e responsabilidade. Então, diante desse momento, nós precisamos fazer um discernimento com serenidade e com responsabilidade. E aí, talvez uma das frases mais fortes do documento, da nota diz, importante se faz reafirmar que qualquer solução que atenda à lógica do mercado e aos interesses partidários antes que às necessidades do povo, especialmente dos mais pobres, nega a ética e se desvia do caminho da justiça. Então já vai dizendo qual é a postura. A gente vê que é um momento de crise, mas que a resposta não pode estar em função da lógica do mercado, do lucro, né, nem de interesses partidários, mas que deve visar, sobretudo, as necessidades do povo, especialmente os mais pobres. Se assim não for, não será uma saída justa. Aí continua no terceiro parágrafo a dizer que a superação da crise passa pela recusa sistemática de toda e qualquer corrupção. É uma outra frase forte. Diante de uma crise de corrupção, a postura nossa é recusar qualquer tipo de corrupção. E, ao mesmo tempo, pelo incremento de um desenvolvimento sustentável. O Brasil precisa se desenvolver, mas uma economia sustentável, que venha ao encontro daquilo que o Papa Francisco fala na Laudato Si, um crescimento ecologicamente sustentável, e que passe pelo diálogo. Não se constrói uma sociedade pacífica sem um diálogo. É inadmissível alimentar a crise econômica com a atual crise política. Paralisar toda a economia do país em função da crise política, né, e quais são os interesses econômicos que estão por trás de uma crise política. E chama a atenção do Congresso Nacional e dos partidos. O Congresso Nacional e os partidos políticos têm o dever ético de favorecer e fortificar a governabilidade. Então, o Legislativo e os partidos, eles têm essa função. Se é para gerar uma ingovernabilidade, hoje, quem é situação está como vidraça, quem é oposição está como pedra. Se inverte o quadro, inverte os atores e continua a governabilidade comprometida. Volta de novo o tema da corrupção. As suspeitas de corrupção devem ser rigorosamente apuradas
e julgadas pelas instâncias competentes. Quais são as instâncias competentes para julgar? Ministério Público, a Justiça Federal. Isso garante a transparência e retoma o clima de credibilidade nacional. Se não há justiça, também se perde a credibilidade, né? Se acreditarmos na lógica, fulano rouba, mas faz, não perdemos a credibilidade da política. Por isso, é importante as investigações e os desdobramentos. E aí chama a atenção da mídia, como nesse final de semana eu chamei a atenção o papel das instituições formadoras de opinião da sociedade, que tem um papel importante na retomada do desenvolvimento da justiça e da paz. Acho que a função da mídia é esclarecer, ouvir as opiniões. Vocês vejam que nesse momento nós temos opiniões muito divergentes, temos pessoas muito sérias com posições opostas. Nessa hora é um momento de discernimento e acho que a mídia tem um papel importante de não acirrar os ânimos. Se por um lado é verdade que ninguém é neutro, todo mundo tem uma opção, tem um olhar, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, está sendo olhado de um ponto. Por outro lado, nós não temos o direito de acirrar os ânimos, nem de enaltecer um aspecto e empobrecer o outro. Acho que cabe à grande mídia ser o mais possível transparente. E aí vem a preocupação da igreja. O momento atual não é de acirrar os ânimos. Vocês vejam, essa semana saiu um artigo interessante no site da Unicinos, da Universidade dos Jesuítas do Sul do Brasil, onde alguém partia daquela teoria do Sérgio Buarque de Holanda, pai do cantor Chico Buarque de Holanda, um sociólogo, que ele desenvolveu a teoria dele, a tese dele sobre o brasileiro como um homem cordial. Ou seja, cordial, um homem que vem do coração. Mas quando ele fala que o brasileiro é um homem cordial, é cordial não só no sentido da ternura, mas de apaixonado nas coisas que faz. Você veja, nesse momento nós estamos em momentos tão acirrados que quem defende o governo não aceita nenhuma crítica e quem é contra o governo também não aceita uma outra opinião contrária. Então, momentos de ânimos acirrados não se encontra saídas. A igreja então convida. O momento atual não é de acirrar ânimos. A situação exige o exercício do diálogo até a exaustão. A gente não se cansar de dialogar. E dialogar no sentido próprio, de poder ouvir a opinião do diferente, de crescer na opinião do diferente. Ao mesmo tempo, as manifestações populares são um direito democrático. O povo tem o direito de se manifestar. Isso é um ganho da democracia. Quem viveu ditadura como nós vivemos, sabemos o que significa não poder se manifestar, né? Agora, chama atenção a CNBB. Devem ser manifestações pacíficas, com respeito às pessoas e instituições. Não se constrói uma sociedade justa, fraterna, na paz, se não se respeitar as pessoas e as instituições. E aí, vai concluindo a nota dizendo: conclamamos a todos que zelem pela paz em suas atividades e em seus pronunciamentos. Essa, inclusive, eu sinto que também deve ser o posicionamento nosso numa rádio, no sistema rural de rádio nosso, que é um sistema da nossa igreja aqui da Diocese, deve ir nessa linha. Ser canal para ouvir as opiniões diferentes, mas ao mesmo tempo não acirrar os ânimos. E não esquecer que o sistema rural é um sistema de evangelização. Então, que deve conclamar, ouvindo as opiniões diferentes, também ser um instrumento para que a gente possa crescer no diálogo, na fraternidade, na maturidade. Nossa democracia ainda é muito frágil. Quero dizer a você, Marcos, o medo que eu tenho é de, com posturas inconsequentes de acirrar os ânimos, a gente fragilizar uma democracia que ainda é tão frágil e tão nova.